Um garoto está indo até a casa de sua vizinha, enquanto seu irmão manda que ele não fique fora até tarde. Ele vê que são exatamente 17 horas e toca a campainha, logo sendo recebido por uma garota loira que o chama de Takun, dizendo para ele entrar. Seu nome é Shia Hoshino, ela é filha de um pai americano e é 3 anos mais velha do que ele. Como moravam próximo, suas famílias sempre se deram bem, mesmo que ele e Shia-san não fossem particularmente próximos. Porém isso mudou quando eles começaram a se encontrar todas as quartas-feiras. Já em seu quarto, Shia-san animada, diz que nunca pensou que ele iria até ela pedindo por recomendações de filmes. Ela pergunta se o que despertou seu interesse foi o filme que viram na casa dele outro dia, hesitantemente ele concorda, mas ela percebe sua excitação e pergunta se tinha algo de errado. Acontece que isso na verdade foi só uma desculpa, afinal o que prendeu meu interesse naquele dia não foi o filme. Ele sabe que o que está fazendo é errado e por isso que veio assistir o filme de forma apropriada, enquanto grita muito obrigado pelo filme. Pondo as mãos nos ouvidos, ela o repreende por falar tão alto. Shia-san diz que ele não precisava ser tão formal, afinal, ele está quase terminando o fundamental enquanto ela está no 2º ano do médio, a diferença não era tão grande. Ele diz que como ela é mais velha, parece mais apropriado tratá-la assim, ela concorda e pergunta qual salgadinho ele preferia. Takun pensa em como ela era madura e confiante. Ela pega a batata e corando, diz que se esforçou para escolher um filme que ele iria gostar tanto quanto o último. Shia-san diz que esse filme é sobre uma biografia de uma banda, e que ele provavelmente já deve ter ouvido alguma música deles, porém avisa que provavelmente o filme pode ter alguma cena indecente. Mas a trilha sonora e a direção são muito boas, e o ator principal é o mesmo que o do outro dia. Parece que Shia-san realmente gosta de falar quando o assunto são filmes, não é mesmo? Ela continua dizendo que mesmo que o filme tenha esse tipo de cena indecente, porém muda de assunto dizendo que o filme também é um pouco longo e que tem cenas de espionagem, e que era um pouco sangrento. Porém os dois ficam desconcertados. Com vergonha, ela puxa suas pernas, dizendo que era difícil encontrar filmes americanos onde não tinham esse tipo de cena. Ela se desculpa, pois não queria que sua primeira experiência com filmes fosse assim. Takun diz que estava tudo bem e que ela não precisava chorar. Ela sorri, enquanto ele pensa que ela realmente era uma pessoa muito expressiva. Desde que ele se lembra, ela sempre teve um sorriso no rosto, porém isso é tudo que ele sabe sobre ela. Shia-san dá play no filme, eles ficam em silêncio, porém ele fica inquieto, e não conseguindo resistir, ele acaba olhando para ela. Ele percebe que Shia-san estava completamente imersa no filme. Quando ela está assim, seus olhos ficam um pouco frios, corando, ele não se segura e acaba soltando um "eu gosto". Com vergonha ele hesita olhá-la temendo sua reação. Porém ela, sem nem mesmo retribuir o olhar, pergunta se ele está se referindo ao filme, e diz que fica feliz que ele esteja gostando. E se anima dizendo que após isso ele fica melhor ainda. Takun está em sua sala de aula. Uma colega o chama para ir para o karaokê com eles, porém ele diz que estaria ocupado naquele dia. Internamente ele pensa que é muito popular, por isso sempre estão o chamando para sair. A garota pergunta por que ele não pode ir, afinal quarta-feira não é dia de treino no clube. Sua amiga repreende por insistir no assunto, mas Takun apenas diz que quarta-feira é o dia em que ele assistia filmes. Porém, quando estava prestes a ir embora, Shia-san diz que não poderia ver o filme com ele, pois estaria indo no cinema ver um filme que lançou. Ele questiona se isso significava que eles não se viriam hoje, e ela responde com um simples sim. Porque ele só não perguntou se ela iria sozinha. Se esse fosse o caso, ele poderia pedir para ir com ela, mas enfim. Percebendo que teria tarde livre, ele decidiu ir para o karaokê com os amigos. Ele entra em uma reflexão profunda, se perguntando por que eles tinham que se encontrar especificamente nas quartas e não nos sábados ou domingo. Agora que ele não vai mais ver a Shia-san, ele pensa que não sabe pelo que viver. Ele nunca perde um dia de treino para não ficar mal na frente da Shia-san, ele sempre toma banho para que ela não o veja fedendo. Em outras palavras, tudo que ele faz é, mesmo que indiretamente, por causa da Shia-san. Ele pensa que não quer soar arrogante, mas é bem popular com as garotas, então não entende qual é o problema aqui. Ele repete isso para si mesmo, quando percebe que Shia-san está bem em sua frente. Ela questiona sobre o que ele estava fazendo, pois estava de fones de ouvido, então não ouviu o que ele disse. Takun disfarça, e diz que só não consegue se acostumar em pular corda. E muda de assunto, dizendo que pensou que conseguiria se tornar mais popular se tentasse, mas rapidamente perdeu a confiança. Ela ri dizendo que ele já deve ser bastante popular, afinal ele era engraçado e bonito. Ele tenta negar enquanto cora, mas ela diz que ele estava tentando ser modesto. Takun pergunta por que eles não poderiam ver o filme hoje. Ela, sem entender, diz que é porque queria ver um filme sozinha. Corado, ele continua encarando. Parece que ela não tinha percebido que o encontro deles para assistir filmes era realmente importante para Takun. Desconcertada, ela pergunta se ele realmente estava tão ansioso assim para ver o filme e ele rapidamente responde que sim.
Ela se desculpa e pergunta se ele quer desistir das reuniões das quartas-feiras. Taku não entende por que ela está falando isso de repente. Chia-san diz que não sabe se pode atender suas expectativas, por isso se sentia meio mal. Taku respira fundo tomando coragem, e diz que não queria desistir, e que estaria satisfeito com o tempo que fosse melhor para ela. Diz que gosta de assistir filme, e consegue se declarar, dizendo que gosta dela. Isso a deixa confusa, e pergunta por que ele não entende o que ela quis dizer. Ela diz que a achava legal, ela questiona isso, e ele continua, dizendo que a expressão madura que ela faz era maravilhosa. Porém, quando olha para ela, ele percebe que Chia-san estava apenas brincando com ele. Isso o deixa sem reação, e bem-humorada. Diz que ele a superestima demais, afinal, ela era apenas uma otaku mal-humorada. Chia-san pede que ele não conte a ninguém, mas como desculpas por hoje, ela o daria alguns doces. Taku pensa que ela era legal, bem, mais ou menos. Ao mexer em sua bolsa, ela percebe que havia perdido os doces. Ele pensa apenas que espera poder assistir alguma coisa semana que vem. Parece que sua confissão foi simplesmente jogada para baixo do tapete. Antes de continuar, já deixa o like e se inscreva. Sábado após o treino, Taku está voltando para casa. Ele pensa no que Chia-san deve estar fazendo em seu dia de folga. Ela provavelmente deve estar assistindo algum filme. Ao contrário de seus irmãos mais velhos que estavam dormindo até meio-dia na sala. Ele puxa a coberta deles enquanto eles reclamam. Ele manda que eles pelo menos durmam no próprio quarto. Taku pensa que não consegue respeitá-los, se ao menos eles fossem legal ou misterioso como Chia-san. Enquanto escova os dentes, sua irmã diz que o som que sai da pasta de dentes parece o som de fezes, enquanto o irmão mais velho diz para ela dizer merda de uma vez. Taku espera que eles sumam de sua vida rapidamente. Ele se questiona se Chia-san vai encontrá-la nesta quarta, mesmo ele sabendo que ela provavelmente tem algo melhor para fazer. Seu irmão percebe que Taku está cabisbaixo e pergunta o que houve, mas ele apenas suspira em resposta. Ele pede que Taku vá com ele para a estação, pois se sentiria sozinho. Ele apenas pergunta quantos anos ele tinha para se sentir sozinho assim. Sua irmã pede que ele a traga uma torta de limão. Quando ele questiona sobre o dinheiro, ela simplesmente fecha a porta e vai embora. Na livraria, Taku encontra um livro sobre como chamar a atenção de garotas mais velhas. Nossa, eu quero esse livro! Seu irmão pergunta se ele havia encontrado algo, mas ele rapidamente nega. Seu irmão percebe uma revista suspeita perto de Taku, e provavelmente pensando que ele estava vendo aquilo, para não constrangê-lo, ele entrega o que estava segurando para ele, mandando ir para o caixa, enquanto ele iria ao banheiro. Taku pensa que seu irmão sempre depende dele para tudo, se questionando se aquele livro o ajudaria. É quando percebe que Chia-san também estava na livraria. Ele se questiona o que ela deve estar fazendo aqui, mas mais importante que isso, ele deve arrumar um jeito de ela não ver sua revista. É então que simplesmente coloca o livro de seu irmão sobre sua revista, pensando que era realmente um gênio. Ele percebe que ela sumiu e corre por onde ela deve ter ido, chamando seu nome quando chega perto. Ela se surpreende com sua aproximação e rapidamente esconde a revista que estava segurando. Ela pergunta se ele lia novels, mas ele diz que eram de seu irmão. Aqui nós descobrimos que seu nome é Tsumugo. Taku não consegue tirar seus olhos das revistas de Chia-san, se questionando o que ela devia estar escondendo. Ela pergunta se seu irmão estava com ele. É quando Tsumugo dá um susto nela, enquanto Taku pensa em como ele era infantil. É quando ele percebe seu livro e constrangida, ela diz que era um livro sobre filmes. Ele pergunta o que são roteiros e ela reclama por ele ter bons olhos. Ela diz que o livro é sobre como escrever roteiros para filmes e isso surpreende. Com vergonha, ela diz que escreve roteiros de filmes como hobby. Taku pensa em como isso era legal. Tsumugo pergunta se ele já pagou pelos livros. Taku nega, então ele diz que vai esperar na cafeteria. Ele continua olhando para os livros de Chia-san, e dizem como ela era legal, ela apenas acha graça disso. Chia-san agradece, mas diz que legal, é alguém como Tsumugo, que era maduro e confiável. Taku a olha assustado, questionando se ela sabia sobre o que estava falando. Com medo, Taku pergunta se ela por acaso gostava de seu irmão, mas ela apenas diz que o via como seu próprio irmão mais velho. Já em casa, Tsumugo está espremendo a pasta de dente, e pensa que realmente o som parece sim de merda. Enquanto sua irmã diz que fezes realmente soa melhor. Vale dizer que no fim, ela realmente conseguiu sua torta de limão. Quarta-feira, o dia prometido finalmente havia chegado. Às exatas 17 horas, Taku toca a campainha. Chia-san abre a porta recebendo com o bom humor habitual. Já no quarto de Chia-san, Taku pensa que por um momento, questionou se realmente conseguiria voltar a ter esses momentos com Chia-san. Isso é porque ele não consegue entender o que realmente se passa na cabeça dela. Mesmo que ele goste desse seu lado misterioso, isso ainda assim o incomoda. Após o filme, Chia-san está chorando, pois não importa quantas vezes veja esse filme, essa história era muito boa. Taku entrega uma caixa de lenços. Ele diz que para ele foi uma história difícil, ainda chorando ela concorda, mas se anima e diz que era um filme que fazia você se sentir meio embaraçoso, como se fosse multifacetado.
Ela se apoia em sua cama e isso faz cair em alguns livros que ela estava escondendo embaixo do lençol. Ela fica constrangida enquanto diz para ele que sempre deixa seu quarto arrumadinho. Ele percebe que era o livro que ela comprou aquele dia, e pergunta se ela estava escrevendo um roteiro. Ela, com vergonha, diz que não chamaria isso de roteiro. Taco diz que queria ler. Corada, ela pensa um pouco e diz que ele poderia ler algum dia. Ele pergunta quando, mas ela apenas diz que algum dia com certeza. Ele pensa que talvez precise de mais melhorias, por isso ela não queria que ninguém visse. É quando seu telefone toca. Ele diz que ambas as suas mães saíram juntas, e eles deveriam ir para sua casa jantar. Chia-san concorda animada. Se levantando, ele se questiona quando ela irá deixá-lo ver o roteiro. Já em sua casa, estão todos jantando e Tsumugo diz para Takun comer os pimentões, senão não iria crescer. Sua irmã tira uma foto com Chia-san e pede para postar no Insta, e ela concorda. Ela questiona o que Chia-san e Takun têm feito juntos recentemente, e ela diz que eles veem filmes. Isso surpreende seu irmão que pergunta se ele realmente gostava de filmes, ele apenas concorda enquanto cora. Tsumugo brinca dizendo que é difícil imaginar Takun gostando de outra coisa além do basquete. Ah, se ele soubesse. Chia-san pergunta se ele tem assistido algum filme. Ele diz que assistiu A Cabana. Ela brinca perguntando por que ele estava vendo esse novamente. Ele diz que era muito bom e que ela deveria ver. Ela nega, dizendo que não gostava de coisas grotescas. Ele diz que era leve, mas Chia-san diz que não tem espaço para leve ou chique no grotesco. Takun apenas vê eles conversarem, e interrompe, dizendo que também queria ver esse, mas os dois concordam que é muito cedo para ele ver esse filme. Ele nunca sentiu tanto ódio pelo irmão, enquanto Tsumugo manda comer os pimentões. Mais tarde, ele reflete que nem gosta tanto de ver filmes, não como Chia-san pelo menos. Se ele pudesse ver o roteiro da Chia-san, talvez ele conseguisse entender seu mundo. Ele está andando no corredor, quando percebe uma luz vinda do quarto do seu irmão. Chia-san estava lá dentro, mostrando seu roteiro para Tsumugo. Ele diz que esse era tão bom quanto o último, mesmo que ele não entenda tanto, já que era um amador. Ela discorda, dizendo que sua opinião era importante para ela, mas ele nega, dizendo que o prazer é dele. Nossa, não sobrou nada pro Betinha. Tsumugo continua dizendo que o motivo de Takun ter começado a gostar de filmes, provavelmente era por causa dela. Ela questiona isso, e ele ainda diz que acha que Takun provavelmente está afim dela. Nossa, que irmão traíra, simplesmente explanou o menor. Ela nega, duvidando que ele realmente esteja interessado nela. Corando, ela diz que Takun só viu um lado dela, e pensa que ela é assim. E diz que em breve ele vai perceber que não gosta dela, pois vai notar como ela realmente é. Porém, ela está muito feliz que eles estejam se dando bem, e que ele tenha começado a gostar de filmes. Ela espera que essas coisas não mudem. Após isso, Chia-san se despede da família. Enquanto isso, ele se pergunta como vai fazer para Chia-san mostrar seu roteiro para ele. Nossa, esse capítulo terminou pra baixo. Mas eu garanto que a história tem final feliz, mas sem spoilers. Para continuar, deixe o like, se inscreva e comente para mais. Obrigado por assistir.